Motivo de polêmica em praticamente todos os anos, as correções das provas do Enem de redação não poderiam ser diferentes em 2012. Erros de concordância verbal ou erros até simples em algumas palavras deram nota máxima a alguns alunos. Para falar sobre esse assunto, eu estou no estúdio no Teoria e Prática com dois professores, o professor Jefferson do Prado, que é mestre em Educação, e a professora Gláucia Ramiros, que é professora de Língua Portuguesa, ambos corretores do Enem. Professor Jefferson, como é o Enem, para que ele serve e quem pode fazê-lo? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura no ano de 1998. Qualquer pessoa pode fazer o Enem? Sim, qualquer pessoa pode realizar o Enem, desde que já tenha concluído o ensino médio. Não precisa necessariamente ser o aluno que está concluindo agora os estudos. Não Ele pode ter concluído anteriormente e prestar essa prova. Exatamente. Todos os anos, quantos alunos mais ou menos se inscrevem e participam? Érica, aproximadamente mais de 4 milhões foi a estatística que o MEC ele apontou para o ano passado. E todos os anos essa polêmica acontece? Sim, todos os anos há polêmica em torno do Enem, em especial em relação às notas de redação. Porque normalmente a redação ela é dissertativa, então é a única que pode sofrer, não que as questões fechadas não sofram alguma alteração, mas normalmente uma redação é muito da opinião ou da formação desse aluno que pode transcrever com as próprias palavras. É esse o motivo de a redação ser o foco? Exatamente, em especial porque talvez haja por parte de alguns o desconhecimento da grade específica no tocante a essas correções. O que seria essa grade? São grades que são elaboradas pelo próprio INEP, passa pelo crivo do MEC, em que os professores corretores avaliam as redações por faixas de nota. Ah, entendi. O que nós chamamos de grade específica. Entendi. Então, os corretores têm acesso a essa grade e os alunos também têm. Mais tarde, essa grade ela é aberta para os alunos quando a nota ela é liberada, como aconteceu esse ano. Entendi. Bom, mas isso a gente vai esperar um pouquinho para falar a respeito. Okay. Professora Gláucia, o que eu gostaria de te perguntar é quais são os profissionais que normalmente estão envolvidos nessa correção? Bom, acho que o pré-requisito é ser professor formado em língua portuguesa, né, em letras. Tem que ter essa formação. Tem que ter essa formação. Em linguística, por exemplo, não pode ser, tem que ser em língua portuguesa. E esses profissionais têm que ter um tempo de experiência ou não? Pode ser um recém-formado, por exemplo? Na verdade, é por indicação. Então, eu já corrijo, eu sou professora de redação, também já corrijo de outros vestibulares, o Jefferson também. Então, na verdade, quem está nesse meio, um acaba conhecendo o outro e sabe da experiência do outro. Como funciona o treinamento para esse corretor? Olha, o treinamento foi bem sério. Foi à distância, mas foram, acho que cerca de 100 horas, né, Jefferson? Aproximadamente um mês. Cerca de 100 horas e trabalhando toda a competência, todas as competências, as 5 competências. Então foi bem minucioso, sim, para que todos os corretores tivessem olhando para um texto da mesma maneira. Eu olho de uma maneira, ele olha da mesma maneira, para que não haja discrepância. Normalmente, quando há essa correção, é apenas um corretor quem faz a correção dessa prova? Não, são 2 corretores. De modo que eu não sei se eu sou a corretora número 1 ou o número 2. Vocês não se conhecem, na verdade? Na verdade, é o grupo, né? Por exemplo, o Jefferson estava no meu grupo, mas eu não sei se eu sou a corretora número 1 ou número 2. E ele, se ele assim, é o seu também. Parceiro Isso, não sei. Nesse momento da correção. Não então, sei. A nota que você coloca para essa redação pode ser bastante similar, mas você nem tem ideia se foi ou não corrigida da mesma forma por ele. Não, é justamente por meio desse curso que essa tentativa de alinhar o máximo possível, né, os corretores. Certo. Nessa última correção de 2012, nós tivemos alguns assuntos polêmicos. Sim. Então, eu gostaria de chamar um vídeo que colocou alguns momentos do jornal O Globo, em que eles publicaram palavras e problemas com concordância que foram encontrados na última prova. Vamos olhar, depois nós discutimos a respeito disso. Ok. Os que fizeram a prova de redação do Enem receberam a nota máxima, mesmo depois de cometer erros grosseiros de português. O caso foi revelado na edição de hoje do jornal O Globo. Os erros foram identificados nas provas de redação da última edição do Enem e chamam a atenção.
O jornal O Globo recebeu mais de 30 textos de candidatos que tiveram nota máxima nas provas, 1.000 pontos. A reportagem mostra redações com erros de grafia. Razoável escrito com S em vez de Z. Enxergar escrito com CH em vez de X. Trouxe com SS em vez de X. Erros também de concordância verbal, como nesta frase. Essas providências, no entanto, não deve ser expulsão. O correto é devem. A correção das provas de redação do Enem já foi alvo de ações judiciais e de muita polêmica. Antes do último exame, o MEC lançou na página da internet um manual para os candidatos com informações e orientações específicas sobre a redação. O manual diz que serão avaliadas 5 competências na hora da correção das provas. E a primeira delas considera desvios graves, erros de grafia e de concordância verbal. O Ministério da Educação divulgou nota. A coordenação pedagógica do exame, sob responsabilidade das professoras da Universidade de Brasília e doutoras em Linguística, Vilma Reche Correia e Maria Luiz Monteiro Salles, esclarece que é preciso considerar que a análise do texto é feita como um todo e que eventuais erros de grafia não significam que o aluno não domine os padrões da língua. E ainda que uma redação pode ser nota 1.000, mesmo apresentando alguns erros em cada competência avaliada. Mas para este especialista em educação, um candidato com erros assim não pode tirar nota máxima. Ele se apresenta mal, portanto ele não é uma pessoa educada. E se ele não é uma pessoa educada, ele não deve ganhar a nota máxima. É bastante polêmico, né? A mídia usou bastante esse assunto nos últimos tempos. Mas, de fato, uma redação, na opinião de vocês que são corretores, professor Jefferson, merece nota 1.000 mesmo com esse tipo de erro ou esses erros? Sim, porque, como eu disse anteriormente, existe uma faixa que vai avaliar essa nota específica no tocante à questão da norma culta. E a gente não vai levar em conta, na produção do aluno, o erro pelo erro. Alguns erros podem ser desconsiderados, uma vez que a redação ela é avaliada com outros 4 critérios também. Então, sim, a redação pode alcançar nota máxima, mesmo com alguns erros da língua portuguesa. E, professora Gláucia, a opinião desse profissional em educação, que ele discorda completamente. Na sua opinião, poderia ter uma mudança em relação a essa avaliação, em, por exemplo, pelo menos não dar nota máxima? Bom, até poderia, mas não foi o caso desse ano, porque na nota máxima da competência número 1, que fala sobre a gramática, o uso da língua portuguesa, o uso da gramática, dizia nenhum erro ou escassos erros. Então isso não demonstra que o aluno não sabe escrever. Né? Demonstra que ele teve um erro talvez pontual. É um desvio, a gente tem que considerar pelo nervosismo. O nervosismo. Né? Quem nunca ficou nervoso com uma prova? Então... Bom, então como vocês citaram que existem essas 5 etapas ou esses 5 critérios, no próximo bloco nós traremos esse assunto. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe.
Estamos de volta com o Teoria e Prática. Como falamos anteriormente, existe uma grade com 5 critérios. Nós trouxemos aqui na tela essas 5 competências que vocês recebem, que vocês se baseiam enquanto corretores e os alunos recebem anteriormente. Bom, como primeira competência, demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Como passou no vídeo anterior, talvez sairia desse domínio, mas não total, que as outras competências já nos dizem que pode deixar um aluno, por exemplo, com nota 1000. O que seria, então, professor, cada uma dessas competências? Isso, como eu disse anteriormente, Érica, cada uma dessas competências são também divididas em faixas, porque ela vai apontar o nível que o aluno está dentro do problema que ele tem no texto. Por exemplo, a competência 1 é demonstrar domínio da norma padrão. Como a Gláucia disse há pouco, os poucos erros de redação apontados em algumas redações, mesmo aquelas que atingiram nota 1000, não eram considerados erros graves para a grade de correção. Para tirar ou para colocar um valor muito abaixo que não daria essa nota 1000 ao aluno. Exatamente. A segunda competência, que é compreender a proposta dessa redação, seria compreender o que está sendo solicitado? Isso, o Enem ele vai exigir do aluno nessa competência que ele produza um texto dissertativo argumentativo. Então, se o aluno fugir dessa variação, possivelmente o texto pode ser descartado ou pode ser zerado. Para os nossos alunos, só nos explique qual a diferença do texto dissertativo ou o que se espera num texto argumentativo? Se espera que ele mencione o problema, discuta esse problema, traga informações de conhecimento de mundo. A competência quinta, inclusive, que é uma competência muito interessante do Enem, que vai pedir uma proposição, que é uma possível proposta de solução ao problema apresentado. O texto dissertativo argumentativo ele é diferente do texto dissertativo expositivo. Certo. O nivelamento das ideias tem mais profundidade. Até a competência 5, ele fala sobre os direitos humanos. Isso é para todos os anos é o mesmo tema, o mesmo sentido. Exatamente. Essa grade ela se mantém, ela é específica, de ordem comum, desde que o Enem ele existe. E, inclusive, ela é uma competência muito curiosa, porque pode zerar a redação do aluno caso ele fira os direitos humanos. Essa última. Esta competência aqui. A competência de número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões. Aí também entra nesse aspecto da argumentação. Exatamente, porque nós chamamos aí de conhecimento de mundo. São todas as informações que o aluno traz de sua formação durante o ensino médio e intertextualiza no texto. Certo. E a de número 4, o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Aqui entra a concordância verbal? Isso é uma pergunta bastante interessante que você fala, porque o aluno ele não será penalizado no problema da redação em duas competências ao mesmo tempo. Então, se nós o penalizarmos, por exemplo, no erro de ortografia na competência 1, ele não será penalizado na competência 4, que é a coerência e a coesão. Isso já é, então, a grade paralela que vocês se baseiam para poder fazer essa correção. Exatamente. Isso. Essa grade já vem apontada para nós assim. Certo, interessante. E, professora Gláucia, quando é que um aluno, então, pode zerar uma redação no Enem? Olha, caso ele não mencione o tema, em nenhum momento essa redação vai ser zerada. Por exemplo, eu como corretora eu peguei uma redação que falava sobre meio ambiente, sendo que o tema era imigração para o Brasil no século XXI. Então, totalmente discrepante. Nada. Eu tenho até a impressão que alguns alunos já vêm com uma redação pronta na cabeça, né, de qualquer tema, e aí passa para o papel. Então isso, não escrever sobre o tema, não escrever menos de 8 linhas, isso é texto insuficiente, isso também zera. Automaticamente? Automático. Que mais? Cópia do texto motivador. Então, o corretor tem que ficar com o texto de apoio, né, que foi exposto para o aluno na cabeça. Né? Porque, caso apareça alguma coisa, vai para o texto de apoio e seleciona esse pedaço, né, esse trecho que o aluno copiou do texto de apoio. Entendi. Isso não pode. Certo. Então, tem alunos que copiam o texto todo, né? O texto todo. Prova está basicamente zerada. E a competência número 5, né, que vocês comentaram, é ferir os direitos humanos. Falar sobre tortura, enfim, expulsão das pessoas de maneira muito invasiva, muito explícita. Então, isso também pode zerar uma redação. É bastante complexo, porque se o aluno ele tem acesso a todas essas competências e vocês se baseiam, de fato, não tem como falar, por exemplo, que uma redação com alguns erros
que no início parecem um tanto graves, mas agora conversando com vocês, não é tão grave assim perante a correção, dê para avaliar um aluno, por exemplo, com essa nota máxima. E, por favor, professora. Na verdade, o texto que recebeu a nota máxima e teve um desses erros, o candidato ele fez um texto coeso, com coesão, com coerência, que são as competências 3 e 4, fez um texto dissertativo, fez sobre o tema, não tem porquê, mesmo porque na competência número 1 pode haver algum tipo de erro gramatical. Mesmo assim, manter essa nota máxima. Então não posso punir o aluno porque ele escreveu um trouxe com 2 S's. Sem dúvida. Sendo que o texto foi perfeito. Bom, de qualquer maneira, esses são os erros de português, os erros de gramática, os erros de concordância. Mas nós tivemos também nessa última redação algumas brincadeiras, mas isso a gente traz no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança, com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professores, além dos erros de gramática, erros de concordância, algumas brincadeiras. É lógico que provavelmente podem ter outras, mas acredito que essas duas sejam a de maior foco nesse ano, pelo menos o que a mídia apontou. Nós temos uma tela aqui com, por exemplo, o hino do Palmeiras, que foi colocado no meio dessa redação. Eu estive lendo e até parece que tem um certo contexto esse hino sendo colocado aí, mas dá para perceber um tom até talvez de deboche. Os alunos mesmo acreditavam que zerariam nessa prova e tiveram, nesse caso aqui, acredito que 500 ou 560 pontos na redação. Professor Jefferson, já corrigiu alguma prova nesse sentido, alguma redação? O candidato que compôs esse texto, ele já deixou bem claro na mídia que ele o fez na tentativa de testar o sistema de correção do Enem. Quando a gente olha por um todo, a gente percebe que em alguns momentos está grifado em negrito aqui, que é onde a gente viu
esse deboche, vamos assim chamar. Mas, novamente, Érica, o texto ele tem que ser avaliado como um todo, não só como essas partes. Então, o restante do texto, que não se refere ao hino, por exemplo, passou pela maior parte daquelas competências. Por isso, foi atribuída uma certa nota. Exatamente. Há uma coerência, embora, veja, há penalização em relação ao texto dentro de algumas competências, que são penalizações fortes, no tocante ao hino, por exemplo, nesse trecho. Mas há outros momentos em que não há fuga de tema, não ferir os direitos humanos, há os elementos de coesão no texto, há os operadores funcionando bem. Então isso tem que ser levado em conta. É comum os alunos fazerem isso? Alguma brincadeira na redação? Eu acredito que quando eles o fazem conscientes disso. É o caso dos 2 rapazes do ano passado. Bom, nós temos então mais uma que era a receitinha do miojo. Então, no decorrer da redação, ele colocou quais são até os 3 minutos, para ferver 300 ml de água. E, de fato, esse não tem nada a que se refere à redação. Professora Gláucia, como é visualizar uma redação como essa? Bom, como o professor disse, eu tenho que analisar o todo. Ele, em momento algum, ou melhor, ele falou sobre o tema, que era imigração no século XXI para o Brasil. Só aquele trecho, então eu descarto esse trecho e corrijo o resto. Então esse trecho ele é descartado? É descartado. Esse tom de brincadeira praticamente não passa por esse processo, vocês praticamente o excluem. É como se fosse uma cópia de texto de apoio que eu disse. Da mesma forma. Nós tiramos esse pedaço do texto do aluno e corrigimos o restante. Então, mas brincadeiras desse tipo podem se tornar mais comuns. Pode ser que no próximo ano, para o Enem desse ano, a grade de correção seja alterada. Por conta exatamente de toda a polêmica que envolveu os 2 assuntos. Aí é outro assunto, aí os corretores vão corrigir com outro olhar. Certo. E, professor Jefferson, você comentava sobre até a legitimidade dessa correção, que muitas pessoas, os alunos, eles testam. Isso nós podemos perceber não só numa prova como o Enem, mas durante qualquer processo de avaliação, eles acabam testando. E talvez por acreditar que o corretor não leia, de fato, essa redação, será que é isso que ele acredita? Não posso concordar, Érica, com o argumento desse aluno. Veja, ratificando o que a professora Gláucia disse, esse texto, por exemplo, tem 24 linhas. 4 delas foi descartado. Os 2 corretores, sim, leu com muita legitimidade, percebeu essa brincadeira do aluno, mas fez a avaliação na grade, com as 5 competências e a grade específica depois, dentro do contexto das 20 linhas que precisa ser lido. E no caso, são somente os 2 corretores mesmo que fazem? Por exemplo, se for muito discrepante a opinião ou a correção de um e de outro, do número 1 e do número 2, o que é feito? Se essa discrepância ela saltar 200 pontos, vai para um 3º corretor. E, se for preciso, um 4º corretor. Isso tudo mostra, legitima a importância do sistema, que ele funciona na correção. Sem dúvida. Só para acrescentar, Érica, nós também somos avaliados. Os corretores são avaliados, o coordenador da banca, ele recebe um relatório a cada 12 horas do desempenho do corretor. E isso ninguém sabe. Isso quase ninguém sabe. Mas como que é feita essa avaliação? Porque nós temos um sistema, nós recebemos as provas por meio de um sistema, E então eles sabem tudo, o horário que foi acessado, quanto tempo eu demorei para corrigir uma prova ou outra, tudo. Então, muitos aspectos são levados em conta. E um aspecto que é importante, por exemplo, eu dou uma nota 500, o Jefferson 800, a nota dele. Vai para um 3º corretor porque passou de 200 pontos. Sim. Esse 3º corretor, que também ninguém sabe quem é, do grupo, Ninguém tem essa noção de quem seja. Por exemplo, ele deu a pontuação, 700. Está mais próximo do Jefferson, da nota dele. Eu vou ser prejudicada na minha avaliação. E fará uma avaliação em relação a por que a sua está tão discrepante, sendo que a do 3º ficou muito mais próxima do 2º corretor, por exemplo. Isso. Entendi, e bastante o coordenador da banca depois entra em contato, se acontecer em muitos casos, se for recorrente. Olha, toma cuidado com tal competência, presta atenção. Mas isso
é difícil acontecer. E pode levar à exclusão desse corretor. Com certeza. Esse é um dado interessante. Já no curso, quem não atingisse uma nota, foi 7, né, a média do nosso curso, que tinha as provinhas e tal, o corretor já seria excluído da banca. Maravilha. Eu vou pedir para a gente segurar então esse assunto. Nós falamos um pouco mais sobre ele no próximo bloco e algumas informações de talvez possíveis mudanças do Ministério da Educação. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Jefferson, no bloco anterior, a professora Gláucia citou que vocês também são avaliados. E você ia fazer uma consideração sobre alguns afastamentos em uma outra época. Como foi isso? Lembrando que é importante comentar que dos 5.300 corretores participantes do Enem, o MEC ele afastou 300 corretores por má qualidade de correção. Mas não em 2012. Exatamente, nesse último processo. Durante o processo. Sem ainda serem divulgadas essas informações na mídia. Exatamente. A gente só consegue seletivar esses maus corretores no momento que nós somos avaliados, tal como a Gláucia comentou. E essas avaliações nos chegam semanalmente. É interessante porque essas informações normalmente não são divulgadas. Normalmente até parece para quem vê à distância que o aluno ele pode de fato fazer essa brincadeira porque o corretor vai ser prejudicado, o corretor não viu, mas não, existe um processo, é legitimado, esse processo de fato ele é bom, o sistema é bom. Mas é lógico, quando ocorre algo muito diferente, muito discrepante, a mídia acaba aproveitando esse assunto para expor. Mas tem um fato bastante interessante. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ele já anunciou que pretende fazer algumas mudanças no próximo processo, na próxima prova. E, por exemplo, provas que tirem nota máxima, 1000. Que essas provas, além de passar possivelmente por esses 2 corretores, talvez um terceiro ou quarto, passem por 3 outros professores com título de doutor. Isso, de fato, é importante, é necessário? Professor, qual a tua opinião? Sim, eu acredito que é muito importante. Inclusive, já mencionou que, possivelmente, na próxima grade, as provas que contiverem deboche, elas levarão nota 0. É importante também, Érica, lembrar que nós não somos corretores, somos aplicadores da grade. Nós temos que entender essa grade e aplicar lá. Em vários momentos durante a minha correção, eu sentia dúvidas numa nota e passava essa minha redação para a minha coordenadora de banca, mas ela nunca dizia para mim qual era a nota daquele critério. Eu
mostrava o problema, ela dizia se eu estava próximo ou no caminho daquela nota. Então, mais uma vez, isso tudo mostra o quão legítimo é esse processo. Sem dúvida. Quanto demora esse processo de correção normalmente? Aproximadamente foi 1 mês de correção. 1 mês, mais ou menos. E aí, isso para vocês. Depois, se tiver que passar por um 3º ou 4º, demora mais um tempo, porque essa pessoa tem que ter acesso a essas provas. Foram mais de 2.000 provas com nota máxima. Acho que 2.300, mais ou menos, pela informação que eu cheguei a verificar. 2.300 provas que deveriam passar por outros avaliadores. Professora Gláucia, você acredita que o título de doutor para passar essa prova depois influencia em alguma coisa ou não? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Bom, mais um corretor eu acho que não seria demais, né? Tudo bem. Independente da titulação? Creio que essa titulação de doutor em língua portuguesa, em linguística, possa melhorar, legitimar ainda mais. Deixá-lo com mais confiabilidade. Sim. Eu não diria nem transparência, porque transparente já é. Pelo que nós conversamos aqui, deu para perceber que transparente já é. Mas talvez para confirmar. Confirmar os dados do que vocês acabaram de dizer e para provar que o sistema, de fato, está cada vez mais redondo. Professor Jefferson, você também citou que há uma possibilidade de zerar as provas com deboche, ou seja, provas desse tipo, com receitinha de miojo, com o hino do Palmeiras, ou seja lá de qual time for, podem ser zeradas numa próxima correção, por exemplo, se o sistema mudar. Exatamente, é o que é o ministro da Educação e ele já apontou para a gente na mídia. O que eu acho, de fato, muito interessante, Érica, porque isso vai cercando e produzindo, dando mais legitimidade ao processo. É interessante porque também dá um respaldo maior a vocês. E mostra, lógico, que tudo que é criado tem um período de evolução. E esse período ele é fundamental para que o sistema, de fato, se aproprie das novas considerações, a própria tecnologia. Hoje, como nós estamos com acesso a essa tecnologia, uma prova como essa foi colocada, por exemplo, numa foto no Face. E aí que gerou aquele problema em todo mundo falando que, poxa, será que foi corrigido? Não foi? Mas, de fato, vocês esclareceram todos os pontos que nós precisávamos. Quero agradecer a presença, professor Jefferson, professora Gláucia, e convidá-los para num próximo encontro falar mais a respeito dessas correções ou, quem sabe, como vai ser, de fato, a correção de 2013. Para quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, nos envie um e-mail através do teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima!